Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Realmente, então eu virei para ele, e daí deveras foi afoito que eu quis com ele outras conversas, e prezei a amizade daquele homem dos sertões transatos. O quanto fiz perguntas, aceitei o chá de laranjeira com que sempre dei bem, numa tigela grande com capricho desenhada. Minha gente junto comigo escutava. O senhor tem noção de quem Zé Bebelo é? Eu indaguei 1 hora por me confirmar. Zé Bebelo? Pode ser, não digo, mas figuro que esse nome nunca ouvi, não, meu senhor. Foi o que ele respondeu. Ao que isso era um fato possível, ele não sabia. De Zé Bebelo, nem do Ricardão, nem do Hermógenes, ele não sabia nem a preposição. Mas então, tudo naquela parte dos Gerais era ilusão de haver e não se saber. O mundo ali tinha de ser de se recomeçar. Sou de pouca política, me desfiz de ser, ele externou. O chefe próprio dele ele não citou, feito se eu ignorasse o qual era. Célebre esse também, e que o senhor pode ter conhecido igualmente, pois era um que viajava a miúde até no Rio de Janeiro, se bem que se famanado homem de cabras em armamentos, na política de jagunçagem. Aquele sequinho, espigadinho, vestido cidadão com mãozinhas pequenas, pezinhos e do ar sempre assustado constantemente. Dele, sozinho, o que se diz, umas 200 mortes. Conheceu o senhor? No barranco do São Francisco, o coronel Rotílio Manduca em sua fazenda Baluarte. Agora, paz. Mas aí eu perguntei a respeito daquele seu Abão, só mais para variação de conversa, mudando o propósito. Em resposta, assim ouvi. Esse vem a ser até parente de minha mulher e longe meu aparentado, mas desde mais de uns 10 anos que cortamos conhecimento. E como eu atalhei o assunto por convinhável nas boas normas, pois a lembrança de um inimigo deixa qualquer homem agastado, o senhor Ornelas relatou a gente diversos casos, e o que em mente guardei, por esquipático mesmo no simples, foi o seguinte, conforme vou reproduzir para o senhor. O qual se deu parte da banda de fora da cidade da Januária. Seu Ornelas, nessa ocasião, tinha amizade com o delegado doutor Hilário, rapaz instruído social de muita civilidade, mas variado em sabedoria de inventiva, e capaz de uma conversação tão singela que era uma simpatia com ele se tratar. Me ensinou um meio mil de coisas. A coragem dele era muito gentil e preguiçosa. Sempre só depois do final acontecido era que a gente reconhecia como ele tinha sido homem no acontecer. Ao que numa tarde seu Ornelas, segundo seu contar, proseava nas entradas da cidade, em roda com o doutor Hilário mais outros 2 ou 3 senhores, e o soldado Ordenança, que a paisana estava. De repente veio vindo um homem viajor, um capial a pé, sem assinalamento nenhum, e que tinha um pau comprido num ombro, com um saco quase vazio pendurado na ponta do pau. Semelhasse que esse homem devia de estar chegando da Queimada Grande, ou da Sambaíba. Nele não se via fama de crime nem vontade de proezas, sendo que mesmo a misériazinha dele era trivial no bem composta. Seu Ornelas departia pouco em descrições. Aí, pois, apareceu aquele homenzém com o saco mal cheio estabelecido na ponta do pau do ombro e se aproximou para os da roda, suplicou informação. O qual é que é? Aqui, moque pergunte, proséquio, o senhor doutor delegado? Ele extorquiu. Mas antes que um outro desse resposta, o doutor Hilário mesmo indicou um a Duarte Antoniano, que estava lá, o sujeito mal agarrado na ganância e falado de ser muito traiçoeiro. O doutor é este, amigo. O doutor Hilário, para se rir, falsificou. Apre, ei,
E nisso já o homem, com insensata rapidez, desempecilhou o pau do saco e desceu o dito na cabeça do Aduarte Antoniano, que nem fizesse questão de aleijar ou matar. Atrapalhada, o homenzinho logo sojigado preso e o Aduarte Antoniano socorrido, com um melor e sangue num quebrado na cabeça, mas sem a gravidade maior. Ante o que o doutor Hilário, apreciador dos exemplos, só me disse: pouco se vive e muito se vê. Reperguntei qual era o mote. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro. Nem convém. O doutor Hilário completou: acho que esta foi uma das passagens mais instrutivas e divertidas que até hoje eu presenciei. Tal e outras contou o seu Ornelas, senhor de prosa muito renovada. Pelo que, por todo o ceroar, deixei com ele à mão, ainda que às vezes eu ficasse em dúvida se competia, sendo eu um chefe, aturar que um outro fiasse e tecesse guiando a fala. E também com o tardio da noite veio a hora de se desapear da mesa e eu teimei em rejeitar a oferta de cama em catre em quarto ou sala, mas fui fora caçar o meio da minha gente, por sinal que armei rede por entre cajueiro e genipapeiro, perto dos currais, e para o segundo sono mudei de rearmar, de faveira para faveira, lá para dentro de uma cerca. Mas na mesa aquele menino guirigó, na sem vergonhice inocente de sua pouca geração, tinha adormecido completo antecipadamente, e eu consenti que as mulheres carregassem o coitadinho diabinho, pesado como um de maioridade, e levassem para dormir sei lá onde, por entre o colchão e lençol. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Assim eu tinha trazido o pretinho guirigó do sucruiú e agora ele estava indo para se deitar no limpo e fofo, nos braços das jovens e donzelas carregado. Somente que inteirado no sono, ele mesmo disse não soubesse, nem aproveitasse do que em sua existência dele era que estava se sucedendo. Ah, pois, boa noite o senhor tenha, chefe, com um aprazível amanhecer. Assim seu Ornelas me saudou, ao que eu, regozijado e bem servido, retribuí a ele quase com aquelas mesmas palavras. As partes que se deram ou não se deram ali na Barbaranha, eu aplico não por veso meu de dar delongas e empalhar o tempo maior do senhor como meu ouvinte, mas só porque o compadre meu Clemen deduziu que os fatos daquela era faziam um significado de muita importância em minha vida verdadeira, e entradamente o caso relatado pelo seu Ornelas, que com a lição solerte do doutor Hilário se tinha formado. Aí narro, o senhor me releve e suponha. No outro dia acordei com a boca amarga e doce e o través de baixar alguma ordem comandando. Esse dia com essa noite não se pertencia. Achamos de recrutagem os cavalos que pudemos, o que foram os 10, os burros e mulas também contados. O seu Ornelas honrava os atos. Além do que quis que eu falhasse para a festa com meu povo, mas achei mais sobressaído ir mesmo embora, exato. Semeei para trás de mim o bom ensejo, para poder ser de vir a colher mais para diante, outros assim, tão outros assim, tão bons e melhores. Sincero o dito, a gente agradeceu, subindo todos em celas e a limpo seguimos, amanhã ainda com diversas claridades. Seu Ornelas externou as despedidas com um chitotó de foguetes, conforme se lembrou de mandar começar a soltação, cujos por bem uma meia dúzia. O pessoal deu vivas, gloriando o mastro com a bandeira do santo, ao que pelo mais puxei em frente, pondo meu cavalo, com espora, rédea e pernas, deciso. Rompemos umas 2 léguas em estradas de muito areia, mas eu já estava agastado. O que nesta vida muda com mais presteza é lufo de Noruega, caminhos de anta em setembro e outubro, e negócios dos sentimentos da gente. Assim, de repente, eu achei que a conversa com aquele seu Ornelas tinha me rebaixado. Aos poucos eu tivesse perdido a vigiação de minha alçada, no acaso da presença dele, debaixo daqueles telhados. A opinião das outras pessoas vai se escorrendo delas, sorrateira e se mescla aos tantos, mesmo sem a gente saber
com a maneira da ideia da gente. Se sério, então, um tinha de apertar os dentes, dread em amouco, opor seus olhos, a cuspir para adiante. Alguma instância das outras pessoas pegava na gente, assim feito doença, com retardo. Apartado de todos, era a norma que me servia, no sutil e no trivial. A culpa minha maior era meu costume de curiosidades de coração. Isso de estimar os outros muito ligeiro, defeito esse que me entorpecia. O tanto que daí depois essas pessoas andavam em minha desilusão. De repente todos estavam endoidecendo. Do agravo, como ia pensar, achei asperezas até na goela, e o cuspe não cabia em minha boca, salgado como um suadouro de cangalha. Aí então estou lembrando, vendo como vi o alaripe de minha curta distância, e que, em tudo comedido, guardava o balanceio brando no coxim da sela de vaqueiro de gado tangedor. Chamei para ele vir. Ah, o velho entregou os cavalos, hein, alaripe? Coração dele aguou. Blasonei. Deu por paz. Alaripe, ei, essa paz não te enjoa? Ah, é deveras. A uns é o que sucede, mas a paz não é boa? Então como é que ela enjoa assim mesmo? Natureza da gente mal completada. Tudo tu vê, Alaripe. Eu acho que o enjoo da paz será também algum outro medo da guerra. Pode ser que seja, mas só o medo da guerra é que vira valentia. Mal bem não entendo, meu chefe, mas deve de ser, pois não é? Só quando se tem rio fundo ou cava de buraco é que a gente por riba põe ponte. Assaz essas coisas, eu inventava em fala para ter meus eixos, meus aços. A boca do boi quer sal, o sal do barro vermelho. Eu estava chamando umas bizarrias. Força dessa minha maneira, eu estava pelo calor de tudo, e a gente ia indo àquela comprida cavalhada. Um ribeirão raso e estreito se passou, nem bem 6 braças, riacho desses que os que vão morrer chamam de Rio Jordão. Todo o mundo passou, portanto, diante de mim, eu esbarrado em pé, isto é, a cavalo. A virar o ar viemos. Em caminhão não se descansou um dia. Agora eram os brejos da beira do Paracatu, mas eu tinha conseguido encher em mim causas enormes. Dispor do horror daquilo eu não conciliava conforme perseguia, custoso, vermelho meu. Somente quis, nem podia dizer aos outros o que queria. Somente então uns versos dei que se puxaram os meus seguintes. Hei de as armas, fechei trato nas veredas com o cão, hei de amor em seus destinos conforme o sim pelo não. Em tempo de vaquejada, todo gado é barbatão. Deu doideira na boiada, soltaram o rei do sertão. Travessia dos Gerais, tudo com armas na mão. O sertão é a sombra minha e o rei dele é capitão. Arte que cantei e todas as cachaças. Depois os outros a fanfa entoaram, mesmo sem me entender, só por basófias. Mas, rogando no estatuto daquela letra e retornando meu rompante, cantavam melhor cantando. De todos, menos vi de Adorim. Ele era o Em Silêncios. Ao de que triste! E como eu ia poder levar em altos aquela tristeza? Aí eu quis, feito a correnteza. Daí não quis não, de repentemente. Desde que eu era o chefe, assim eu via de Adorim de mim mais apartado. Quieto, muito quieto é que a gente chama o amor. Como inquieto as coisas chamam a gente. E já se estava ante frente do Paracatu, que também recovava o pouco e escasso. Esbarrei não, nem examinei o adiante. Demiti meu cavalo nágua. Os outros me acompanharam. Assim atravessamos. Vai, viemos. Esses dias em ondas. Sei só as encostas que subi a festo. O chapadão, céu de ferro, e era a lua nova. Aquelas pedras brancas que de noite tanto esfriam. As caraíbas estavam dando flor. Por ponto de meu corpo, mediu o enrolar dos longes ventos. Aí se viu em seus couros um vaqueiro pessoalmente. A esse perfis. Amigo ou amigo, aqui é aqui? Ao que ele confirmou. Aqui o senhor, meu senhor, os senhores estão nos andares do rio Urucuia, aos campos. Sentei que estava. Estrela gosta de brilhar é por cima do chapadão. Tanta doideira fiz? A prazo. Como aquela vista reta vai longe, longe, nunca esbarra. Assim,
Eu entrei dentro da minha liberdade. Oi, grita, arara, araraúna, para a tua voz desenrouquecer. O Chapadão é uma estrada, estando. Somente eu sabia respirar. Sumo, bebi de mim o de que eu não me tonteava. Só estive em meus dias, e ainda hoje o suceder deste meu coração copia é o eco daquele tempo, e qualquer fio de meu cabelo branco que o Senhor arranque declara o real daquilo, sem traslado. Ali, eu diante de portas abertas por livre ir às larguras de claridade. Acho que foi assim, mas alguém me impediu. Ora, eu era que mesmo desse jeito tinha de ser? Urubus perpassaram extremamente e para o poente vinham. Diadorim me chamou, pegando em meu braço. Diadorim vigiou aquelas diferenças. Ele temeu por minha salvação e minha perdição. Ou foi que minha Nossa Senhora de Abadia mandou que assim tivesse de ser? Mas Diadorim tirou o açoite de minha mão, ele me puxou, eu segurado, o propósito para trás. Nas grimpas, naquelas, o significado de uma coisa tive, que depois lhe relato. Ah, só no azul do anoitecer é que o Chapadão tem fim. Foi na descida de algumas ladeiras, no se costear um barrocão. Diadorim disse: Estou aqui, te vejo mesmo, Riobaldo. Eu disse: Ah, não, a paz. Ele disse: Há uma coisa eu te digo, Riobaldo. Eu disse: Pois fala. Diadorim disse. A voz dele se paliava. Por querer bem é que eu falo, Riobaldo. Feito o sussurro nessas veredas, mão mansa de tardinha descabelando o buritizal. Eu disse: Vai dizendo. Falei uma segunda palavra. A testa dele merujava, coisas grossas gotas. Mesmo me temesse, aquele suor devia de se gelar. Aí era um aviso que ele queria me fornecer? Aí eu não queria ouvir o que fosse. De repente, eu não queria. Fiz de ficar indignado. No meu, não tivessem de me dar a toda aprovação? Ao redor de mim, assim obedecessem. A chefia sabe chefiar. Por certo que, para a jagunçagem, os gerais mal serviam. A pobreza daquelas terras, só pobreza, a sina tristezinha do pouco povo, aonde o povo no rareado pelo que faltava de água naquelas chapadas, e a brabeza do gado que caminhava em triste achar. Desejar de minha gente seria que se atravessasse o do Chico, ir em cata de vilas e grandes arraiais, adonde se ajustar pagas e alugar muitos divertimentos, conforme no renovável servisse, ir aonde houvesse política e eleição. Sabia disso, eu não era Pascácio. Um chefe carece de saber é aquilo que ele não pergunta, e mesmo eu sempre tive diversas saudades. Reprazia para mim um dia de reverter para o Rio das Velhas, cujos campais de gado, com coqueiral de macaúbas, meio do mato, sobre morro e o grande revoo baixo de Inhaúma, e o mimoso pássaro que ensina carinhos, e o Manuelzinho da Croa. De Adorim, eu gostava dele, tem muitas épocas de amor. Amor imperto às vezes sossega, em muitos adiamentos, ao homem da branca barba. Tempo de guerrear. Eu disse para Alaripe, o Pacamã de presas, o Acauã e o Fafafá, meus contra-guias. Em qualquer parte eu não podia arvorar bem fincado meu mastro de guerra, primeiro então, por ali mesmo, na areia roxa, para tomar um instinto do ar, a gente recruzava. Mas dirá o Senhor, e o Hermógenes? A guerra não era para ser contra o Hermógenes, os Judas? Sim, sei, mas eles, no meu ir, eles iam vir, haviam de. Sabia isso, era eu no coxim da cela, suor nosso, seguindo no raso e no monte das areias tirando brilhos. A mal o mundo serenava, de tardinha quando os jaós cantavam. Ou silêncio tão devassado, completo, que nos extremos dele a gente pode esperar o lão, lão, lão de um sino. De Adorim não me entendesse, ele entendia. Assim eu tivesse muito ódio, de Adorim havia de me entender, mas eu estava acontecido. Por exemplo, vinha uma boiada que passou no bom balanceio. Aqueles vaqueiros, esses com os laços enrodilhados nas garupas e que por prazer aboiavam. Apreciei de ver como todos souberam jeito de esconder o medo que de mim deviam de ter. Boiada com rumo
na barra do Paracatu, salvante que mudassem de roteiro, mas a gente ia por lados contrários. Deles até carneamos 2 reses. Se assou carne na moda do povo dos Gerais, que era com espeto de vara de folha miúda. Tanto tempo se embraseando por estorricar, o naco de carne se torrava como um fumo, e o gosto daquele cheiro se supria forte só por si, punha a boca da gente aguando, dada a mais cachaça ao menino Guirigó e ao cego Borromeu, para eles falarem coisas diferentes do que certas, por em si desencontradas, diversas de todos. Conselhos me davam, mesmo só o igual ao que pudesse dar o cajueiro, o anão e o araticum, que consoante o senhor escrito apontará, sobejam nesses campos, mas a minha sina formava o rebrilhar, em tudo digo ao senhor, conforme fatos houve. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.